Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos de volta aqui nesse canal para falar sobre a palavra de Deus, aprendermos juntos, né, aquilo que o Senhor tem deixado para nós e de maneira que a gente venha viver uma vida voltada para o Senhor, uma vida consciente daquilo que precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Eu espero que você tenha preparado esse momento para estar aqui com a gente, estudando e meditando na palavra, né? Esteja aí confortável na sua casa, no seu lugar de meditação. Eu gosto sempre de lembrar que esse estudo bíblico, né, não substitui a tua vida de oração, a tua vida de devoção a Deus, a tua vida de intimidade com o Senhor, mas com certeza é uma ferramenta que a gente tem aí disponível para nos auxiliar. Antes de mais nada, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Hoje o tema é sobre a batalha espiritual, né? O que a palavra de Deus nos traz sobre isso, alguns esclarecimentos que eu tenho certeza que vão nos ajudar aí no nosso dia a dia, tá? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração e aí a gente dá seguimento no nosso estudo de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão que tem nos alcançado dia após dia. Senhor, fale conosco, nos instrua, que o teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo, como sempre tem feito. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fique conosco. Amém e amém. Vamos lá. Batalha espiritual. A gente, quando toca nesse tema, né, nesse assunto, nesse título, né, geralmente é dessa forma que a gente fala, né, e é a forma mais correta, eu diria, a batalha espiritual, logo o que vem na nossa cabeça é imaginar uma pessoa possessa por um demônio, ou por demônios, né? Mas isso, irmãos, é uma visão muito pequena sobre o que é realmente de fato a batalha espiritual. Vamos ler Efésios capítulo 5 e versículo 15, que diz o seguinte: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Outro versículo que eu gostaria de ler também para embasar o nosso estudo de hoje é no capítulo 6 de Efésios, um pouquinho à frente aí, Efésios capítulo 6, e no versículo 13, diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então vamos lá. Quando a gente fala em batalha espiritual, né, a gente, como eu falei, a gente tende a pensar logo que batalha espiritual é somente uma pessoa possessa por demônios, né, a manifestação demoníaca, uma ação extraordinária, sobrenatural da ação do diabo. Só que, além de ser uma visão muito pequena, né, sobre a batalha espiritual, irmãos, o diabo, ele não tem por objetivo principal simplesmente possuir uma pessoa simplesmente por possuir. Porque isso não tem um fim em si mesmo, sabe? Então, o diabo, ele é muito mais esperto do que isso, né? Ele tem um objetivo muito claro, tá? Então, porque se a pessoa para pensar, se a pessoa está vivendo a sua vida, e claro, uma pessoa obviamente não cristã, já vamos falar sobre isso, e ela é possuída pelo demônio, e aí vem ali, o demônio possui ela e sai, e nada acontece além de uma manifestação, sei lá, de força extrema, de gritarias, enfim, né? Não tem um fim em si mesmo. E a verdade é que o diabo ele tem um objetivo muito mais profundo, muito mais perigoso, né? Muito mais impactante do que possuir uma pessoa. Embora esse seja sim uma atitude, uma ação que pode ocorrer através do diabo. A batalha espiritual, irmãos, ela tem a ver, como diz Efésios aqui, ele diz o seguinte:
tanto no versículo 15 ali do capítulo 5, quanto no capítulo 6 que a gente leu, tem duas coisas em comum que diz que sobre o dia mal, né? Para a gente resistir o dia mal. E o objetivo, irmãos, que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça sobre a batalha espiritual é que o diabo tenta nos desestabilizar, nos afastar de Deus. Ele tenta nos trazer dias maus de maneira que a gente venha desistir da verdade. De maneira que a gente venha parar pelo caminho e não querer mais seguir esse caminho da verdade. Lembre-se que a palavra de Deus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. O título principal que o diabo leva na palavra de Deus é pai da mentira. Então, a principal arma de Satanás é mentir, é enganar, é deturpar as verdades do Senhor, de maneira que nós venhamos acreditar nessas mentiras e venhamos nos distrair, nos acomodar, desistir, desanimar, nos afastar de Deus, sair do caminho da verdade. Então, a batalha espiritual é resistir o dia mal. Qual é o dia mal, irmãos? O dia mal é aquele dia onde o diabo trabalha para que a gente venha ser enganado. Enganado. E aí surgem várias situações. Não é só quando alguém vem e conta uma mentira com palavras para você. Mas o diabo usa de situações enganosas. Situações reais do dia a dia que são enganosas, para tentar desviar o nosso olhar da verdade e olhar por outro ponto de vista, o ponto de vista da mentira, tá? E é dessa forma que o diabo tenta atingir a nossa vida, tá? Não é simplesmente uma possessão demoníaca. Então, vamos adiante. O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre isso, né, além da que a parte introdutória, é que Deus é soberano. Tá? João Calvino ele vai dizer o seguinte: se nós ignorar Satanás, a gente está sendo tolo. E aí a gente vai entrar em outra questão que acontece, né, na maioria, em todos os casos, né, enfim, na maioria dos casos, que ou as pessoas têm um medo do diabo excessivo, tudo é diabo, e você está sempre fugindo do diabo. Sempre você está tentando se proteger para que não tenha nenhum contato com o diabo, né? Porque o diabo está te caçando e tal, e você tem medo, e a tua vida gira em torno disso. E aí, né, tem líderes religiosos que dizem que vão amarrar o diabo, que vão sempre expulsar o diabo, ficam dando nomes pro diabo e amarrar e repreender e tal. E as pessoas ficam amedrontadas, têm medo do diabo. E Calvino diz o seguinte: se você tem medo do diabo, ou melhor dizendo, se você ignora o diabo, você está sendo tolo, você está sendo descuidado. Mas, por outro lado, se você tem medo do diabo, você está negando a soberania de Deus. E as duas formas de lidar com a batalha espiritual, e mais especificamente com o inimigo das nossas almas, que é Satanás, é dessa forma: ou você tem medo ou você ignora. E a verdade bíblica é que Satanás existe, nós temos que ter cuidado, não podemos dar chance e brecha para o diabo agir, mas nós também temos que entender que o diabo ele é um espírito, um ser maligno derrotado. Por quem? Por Deus. Então o diabo é uma figura maligna, espiritual, derrotada. Nós não temos que buscar pela vitória, conquistar a vitória. Não, nós temos que viver uma vida a partir da vitória, que já foi conquistada na cruz. Então, Deus é soberano. Nessa batalha espiritual, tem um vencedor já, que é Deus, através de Cristo Jesus. Deus é soberano sobre a batalha espiritual. E Deus está sobre a nossa vida. Então, logo, em Deus,
nós somos vencedores dessa batalha espiritual. Só que tem algumas coisas que a gente precisa dar a devida atenção. E uma delas é: não ignore Satanás. Não ignore Satanás, porque ele existe, ele está ativamente trabalhando e agindo para que as pessoas venham ser perturbadas, amedrontadas e desviadas do caminho de Deus. Cegadas, enganadas, para que elas não vejam a verdade do Senhor. E quando a gente enfrenta também a questão de ter medo do diabo, né? A gente cai numa questão que é chamada de dualismo, né? A gente acha que a batalha espiritual ela é enfrentada entre Deus e o diabo de maneira... Eles são pares um para o outro, né? É uma luta equilibrada. Deus e o diabo é uma luta equilibrada, mas não é. Isso é uma mentira. Deus é infinitamente mais poderoso, soberano, ele que determina o que o diabo tem ou não para fazer, ou pode ou não fazer. Então não é uma luta equilibrada, não é a luta do bem contra o mal de maneira equilibrada, balanceada. Não, Deus é infinitamente mais poderoso, está acima de todo e qualquer poder. E a gente chama isso de dualismo, né? A gente classifica, não, isso é do diabo, isso é de Deus. Isso é do diabo, isso é de Deus. E vive uma vida, não, aqui é do diabo, aqui é de Deus. Isso dificulta muito a nossa caminhada cristã. Porque a gente vive com medo, né? E ignora a soberania de Deus, ignora. Jó, capítulo 1, versículo 12, essa passagem é muito conhecida, né? Diz o seguinte: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele está em teu poder, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, ou seja, aqui Jó está sendo tentado, está sendo provado por Deus, melhor dizendo, né? Está sendo provado por Deus. E ele diz para Satanás: olha, Satanás, você pode tocar em todas as coisas da vida de Jó, mas na vida dele você não toca. Aqui acontece duas coisas: uma permissão e uma proibição de Deus para Satanás. Satanás, você pode tocar ali. Satanás, você não pode tocar aqui. Estão entendendo? Então, Deus determina e permite, né, a ação de Satanás. Coloca limites ou permite a ação de Satanás. Certo? Então, Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E isso muda totalmente a visão do jogo. Isso muda totalmente a visão da batalha espiritual. Certo? Então, o que a gente aprende com isso, com a soberania de Deus? O mal não está fora de controle, né? A gente acha que, então, a maldade do mundo, as coisas que acontecem, isso tá fora de controle e isso vai dominar tudo, isso vai acabar com tudo. Não. Deus está sob o controle de todas as coisas. Tá? Isso é soberania de Deus. O cristão não vive em pânico. O cristão não vive em pânico. O cristão, né, o crente verdadeiro, salvo em Cristo Jesus, que confia e crê na verdade do Evangelho, ele não pode viver com pânico, com medo do diabo. Ele tem que ter cuidado. Ele não pode subestimar a ação do diabo. Mas ele não pode ter medo do diabo. Não pode. E outra questão é que a vitória, ela não é incerta. Se Deus é soberano sobre a batalha espiritual e Deus venceu o diabo através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, então a vitória não é uma questão, mas será que vamos ser vencedores? Será que vamos passar por isso e obter a vitória em Deus? Será que vamos vencer Satanás? Não, não é será. Nós já vencemos através de Cristo Jesus. Satanás já é derrotado. Ok?
Então a batalha, portanto, a batalha espiritual, ela não é sobre equilibrar as forças, né? Não, então o diabo está vencendo, então agora eu vou ter que trazer Deus um pouquinho mais. Não, não se trata disso. Mas é confiar que Deus governa todas as coisas, é confiança em Deus. O primeiro ponto, soberania de Deus, é confiar plenamente no Senhor. Entendendo isso, a gente já está um passo à frente na batalha espiritual. Segundo ponto, a verdadeira batalha espiritual acontece na mente e na doutrina, tá? Como eu falei antes, a gente pensa em batalha espiritual e a gente logo imagina uma pessoa possessa. A gente logo imagina uma pessoa agindo sobre as ordens de Satanás, né? Mas a verdade é que ela é mental, ela é doutrinária também, é uma questão de entendimento, certo? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que o texto está falando aqui? As nossas batalhas não são carnais, as nossas armas da nossa milícia, do nosso poder espiritual não são carnais, mas poderosas em Deus, ou seja, são espirituais, para destruir fortalezas e anulando sofismas. O que são sofismas? São mentiras que a gente carrega dentro de nós, no nosso entendimento. Ah, porque o fulano o teu pai não te ama, a tua mãe não te ama. Não, porque o teu marido não te ama, os teus filhos não te amam. Não, porque você é um derrotado, você não é ninguém. Entende? São traumas, né, muitas vezes que a gente viveu na vida que trazem questões sentimentais, né, mágoas que a gente carrega porque a gente pensa que somos mais justos do que a pessoa que cometeu isso contra nós. Isso são sofismas, são mentiras que o diabo usa, sabe, para nos desestabilizar e para nos manter prisioneiros, para nos manter dentro dessas fortalezas espirituais do mal. Mas quando a gente entende que conhecendo a verdade do Senhor e crendo e aplicando ela em nossas vidas, essas fortalezas e essas mentiras são quebradas. De maneira que, como o texto diz, essas fortalezas e mentiras se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando carregamos essas mentiras do diabo, a gente é impedido de conhecer a Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência do Senhor. Ou seja, todo pensamento que está indo em direção a Deus, quando carrega essas mentiras, ele é levado em direção cativo, em direção oposta à obediência a Deus. Obediência a Cristo e a sua palavra. Vocês estão entendendo qual é a batalha? A batalha espiritual, como eu falei antes, o diabo é o pai da mentira e ele usa dessas mentiras, desses enganos, para nos fazer ir ao contrário do que a palavra diz, o contrário, indo em desobediência ao Senhor. Quando a palavra diz, você precisa perdoar aqueles que te fizeram mal, assim como o Senhor te perdoou, o diabo diz, não precisa perdoar não. Ele merece o que está passando, ele merece você tratar ele dessa forma, essa pessoa dessa forma, porque ele te fez muito mal. Você tem razão. Estão entendendo? Então é dessa forma que o diabo age na batalha espiritual. É dessa forma. Martinho Lutero diz o seguinte: a maior obra do diabo é afastar o homem da palavra de Deus. Essa é a maior obra do diabo. Vamos em frente. Então, a estratégia do diabo, né, esse é o segundo ponto que a gente está comentando aqui, é distorcer a verdade. Gênesis 3:1 diz, é assim que Deus disse, quando a serpente questiona Eva, né, a Eva diz, olha, Deus nos proibiu, ele diz para não comer daquele fruto.
e a serpente questiona Eva, mas será que foi isso que Deus disse? Percebe que a batalha espiritual já começou lá na criação. Em Gênesis 3, a serpente, que é o diabo representada ali, coloca uma incógnita sobre algo absoluto. O diabo coloca uma dúvida sobre algo, sobre uma ordem que Deus deu. Será que Deus quis dizer isso? Entende? Então, e assim ele fez o que fez com Eva e Adão. Então a estratégia de Satanás é distorcer a palavra, relativizar a verdade, tá? E enfraquecer a confiança em Deus. Essas três questões aqui é o que o diabo faz de melhor. De melhor. É enganar através da distorção da palavra de Deus. Da relativização dos absolutos de Deus. Tá? Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá? É através da palavra de Deus, estudando, meditando a palavra de Deus, que nós renovamos a nossa mente para que a gente não venha cair e ser enganados pelas mentiras de Satanás nessa batalha espiritual. Terceiro ponto. A vitória não é conquistada, ela é aplicada. Como eu falei antes, né? O maior erro da batalha espiritual, então, é achar que nós precisamos conquistar a vitória. Conquistar, nós precisamos vencer essa batalha espiritual no sentido de que não tem um vencedor. Aí a gente volta lá no início. Deus e o diabo têm a mesma força, né? A gente vive num dualismo, não, batalha espiritual é quando o diabo possui alguém e essa pessoa está possessa, né, por Satanás, por demônios, e ela está agindo de maneira como um fantoche nas mãos do diabo. E aí a gente acaba negligenciando o nosso pecado, achando que não, tudo é o diabo, mas a gente não olha para o nosso pecado. E a gente começa a perder a batalha espiritual quando a gente ignora o nosso pecado, né? A gente ignora que nós estamos fazendo mal, estamos desobedecendo a Deus, acreditando em mentiras, né? Como o diabo faz. Não faz mal você fazer isso, praticar aquilo, desviar um pouquinho aqui ou ali. Não faz mal, faz muito mal. Você está desobedecendo ao Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. João 19:30. Jesus disse na cruz: está consumado. É aqui que define e esclarece aonde a batalha espiritual foi vencida já. Foi vencida em Cristo Jesus. Ele é soberano. Tá? Então a nossa luta na batalha espiritual não é por vitória, mas é a partir dessa verdade da vitória de Jesus na cruz do Calvário sobre o diabo. O diabo foi vencido. Amém? Então, se Cristo venceu essa batalha, qual é o nosso papel na batalha espiritual? Tiago 4:7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pré-requisito, irmãos, para resistir ao diabo é primeiro se sujeitar a Deus. Vou ler de novo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que nós, seres humanos mortais, não temos a capacidade de vencer Satanás. A força para vencer Satanás não está em nós, não parte de nós. Não parte de nós. Mas está em Deus. Então, quando a gente se submete ao Senhor, o poder de Deus através da nossa vida é que nos dá força
para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Vocês estão entendendo? E o que o diabo quer fazer? Fazer com que a gente não seja sujeito a Deus. Nos enganar, mentir para nós, de maneira que a gente não venha se sujeitar à verdade do Senhor. E dessa maneira a gente não consegue resistir ao diabo. Esse é o ponto da batalha espiritual. E eu quero partir agora para uma conclusão e ler com os irmãos, né, o texto que a gente, um pouquinho para frente do que a gente leu ali, Efésios 6, no versículo 14 em diante. A gente leu o versículo 13. Eu vou ler do 13 para a gente relembrar essa passagem. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da cruz, da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Lembrando também que esse texto diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ok? Então, quando nós pensamos que guardar aquela mágoa contra o indivíduo que nos causou mal, a gente está vencendo, a gente está resistindo na batalha espiritual, a gente está saindo vencedor, isso é só uma mentira do diabo que ele conseguiu colocar sobre a sua cabeça, sobre a tua mente. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não são contra as pessoas, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É contra o príncipe da potestade do ar. É contra ele a nossa luta. É contra as mentiras de Satanás a nossa verdadeira batalha espiritual. Vencer a batalha espiritual é permanecer na palavra, é confiar em Cristo, é resistir ao erro, ao pecado e viver em santidade. Porque através da mentira que o diabo coloca sobre nós, ele nos faz muitas vezes nos desviar de Deus, onde a gente acaba caindo em pecado, onde a gente acaba desobedecendo a palavra do Senhor e nos desviando do caminho. E aí o diabo começa a vencer essa batalha espiritual em nós, na nossa vida. Esse ponto que a gente leu aqui, né, sobre a armadura celestial, perceba que quando Paulo escreve isso, há uma tese, né, que quando Paulo estava preso em Roma, nessa prisão aqui, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele estava em prisão domiciliar, onde ele tinha que pagar o aluguel daquela prisão, daquela casa, aquele lugar onde ele estava, e tinha um costume, uma regra do Império Romano, onde um soldado do exército romano, um soldado pretoriano, que eles chamavam, né? Ele deveria ser acorrentado, algemado junto com o prisioneiro, para que esse prisioneiro não vinha a ter a sua fuga, né? E quando Paulo escreve essa carta, ele está preso numa prisão domiciliar, provavelmente com um soldado do lado, aonde ele olha, bem provavelmente agora a gente está conjecturando, ele olha para esse soldado e vê toda a armadura daquele soldado, e ele começa a descrever. E engraçado que é usado muito, né, nas nossas igrejas a expressão de que a igreja é um hospital para cuidar de feridos, né, curar e tudo mais. Isso não é um pensamento de todo errado, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela não vai descrever em nenhum momento que a igreja do Senhor é um hospital.
mas ela vai tratar como os crentes, né, os salvos, o corpo de Cristo como soldados, como embaixadores. Cristo é o nosso general. Então, a palavra de Deus está a todo tempo descrevendo uma guerra e nos colocando nessa guerra como soldados. E aqui Paulo coloca essa armadura e descreve cada ponto dessa armadura. E eu vou falar esses pontos novamente para a gente finalizar o nosso estudo. Assim, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Viver a nossa vida, o nosso cotidiano, fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida para ser feito. Além disso, usem o escudo da fé. O diabo, através das mentiras, quer fazer com que a gente perca a fé. Não creia mais, não confie mais em Deus. Com a qual vocês poderão apagar... Perdão, eu me perdi aqui. Assim mantenham-se firmes, cingindo com todo o cinto da verdade, a verdade, vestindo a couraça da justiça. Lembra quando a gente quer mostrar a nossa própria justiça? A gente está ferido porque alguém nos fez algum mal e a gente fica de mal com aquela pessoa, achando que nós somos justos, quando na verdade a gente precisa olhar para a justiça do Senhor. A justiça de Jesus. É ela que nos protege. É a couraça da justiça de Cristo. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho, da paz. Levar o Evangelho adiante é uma forma de nos proteger e lutar essa batalha espiritual. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Crendo, tendo uma fé inabalável em Deus, nós vamos barrar as setas inflamadas do diabo. Essas setas de engano, de mentira. Usem o capacete da salvação. Sabe, irmãos? Você precisa ter certeza da tua salvação, entender o que é salvação, entender sobre isso, para que isso venha proteger a tua cabeça. Não, eu sou um salvo. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um eleito de Deus. Salvo em Cristo Jesus. Entende? Essa identidade de salvação precisa estar sobre nós como um capacete, protegendo a nossa cabeça. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo descreve aqui a armadura de um soldado. Um soldado, não um soldado que vai lutar guerras físicas. Porque a verdadeira batalha ela é espiritual, nas regiões celestiais. E por mais que você seja um soldado, um policial, onde você está aí numa guerra física, né, contra bandidos, numa guerra, sei lá, contra um outro país, né, a gente tem vários exemplos, mesmo assim, a verdadeira batalha, você não pode esquecer que você é um soldado do Senhor e você deve estar revestido pela armadura espiritual de Deus, de maneira que você venha resistir ao dia mau. Amém, irmãos? Eu espero que através desse pequeno estudo a gente venha ter um pouquinho mais de consciência do que é a real batalha espiritual, que é resistir ao dia mau, tendo a armadura de Deus e conseguindo identificar as mentiras e as ciladas do diabo. E dessa maneira a gente vai, com certeza, resistir ao dia mau, com certeza permanecer firmes no caminho de Cristo, a fim de que nós venhamos alcançar a vitória que já foi ganha. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que te acompanhe nessa semana, você medite nessa palavra, né? Que isso venha a ser impregnado na sua mente, no seu entendimento, para que assim a gente venha caminhar juntos rumo à palavra de Deus e à sua vontade. Uma ótima semana a você e até o próximo estudo.